Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo. E estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e estamos com o nosso telefone de contato 3876-6846 para eventuais dúvidas, eventuais esclarecimentos que possam surgir dos estimados ouvintes. Evidentemente, não temos a pretensão de ter todo o conhecimento, mesmo porque nem a Enciclopédia Britânica possui todo o conhecimento, muito menos nós não nos consideramos de posse desse conhecimento. Mas aquilo que não soubermos responder, estudaremos e daremos a resposta de acordo com a visão espírita. Um outro contato nosso é através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com. Estamos estudando dentro de O Livro dos Espíritos, o seu quarto livro, intitulado Das Esperanças e Consolações, e, particularmente, estamos no item Natureza das Penas e Gozos Futuros. Natureza das Penas e Gozos Futuros, na questão 970. Erroneamente, muitas pessoas consideram, talvez por quererem ainda se manter na ignorância, erroneamente muitas pessoas consideram que será que existe vida mesmo depois da morte? Nunca ninguém voltou para contar? Voltou sim, e nós temos vários exemplos de inúmeras comunicações que mostram o que acontece no mundo espiritual, no mundo que para nós é invisível, mas que é eterno. E nós encontramos isso desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, como vemos através das inúmeras comunicações mediúnicas, cuja veracidade é atestada pelas informações que são reveladas pelas entidades espirituais e que nós vamos constatar depois. Ou seja, nada mais é do que a demonstração da prova intelectual da imortalidade. Pois bem, na questão 970, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Aí os benfeitores assim
esclarecem. São tão variados esses sofrimentos como as causas que os determinaram e proporcionais ao grau de inferioridade, como também os gozos o são ao de superioridade. Então, as causas são tão variadas, dependendo do nível evolutivo de cada um de nós, tanto em relação ao sofrimento, quanto em relação aos gozos futuros, ao sentimento de plenitude, ao sentimento daquilo que chamamos de felicidade. Podem resumir-se assim, continuam os espíritos. Então, os sofrimentos podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não o obterem. Olha só, a inveja é uma causa de sofrimento. Outro motivo de sofrimento: verem a felicidade e não a poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desesperança quanto ao que os impede de ser ditosos, de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, vejam vocês que nós vamos encontrar várias causas, vários motivos de sofrimento, e essas várias causas nós podemos resumir pelo sentimento inferior de inveja, pelo sentimento inferior de ciúme, raiva, desesperança, remorso, ansiedade moral e assim por diante. Bem, antes de darmos continuidade a esses comentários, nós queremos dizer que hoje, particularmente, estamos mais felizes aqui no programa, porque contamos com a presença do nosso querido Bruno, da nossa querida Adriana, do nosso querido Egimar, da nossa querida Eliana, da nossa querida Sônia, do nosso querido e infatigável Guilherme e do não menos querido Marcos. E para nós é motivo de alegria em podermos compartilhar, e gostaríamos que vocês, companheiros, ficassem à vontade para fazer qualquer observação no momento em que vocês assim o desejarem. Mas voltando ao sofrimento dos espíritos inferiores, nós vamos encontrar, primeiramente, esse sentimento de inveja, que é um sentimento que vale a pena um comentário que nós aprendemos com o nosso querido Rossandro Klingen, quando ele faz uma diferença. Não que a inveja tenha um lado positivo, não é isso. A inveja é um sentimento inferior realmente. Mas quando nós encontramos o nosso vizinho com um carro novo, com uma casa nova e assim por diante, e nós vamos lá e colocamos fogo no carro ou destruímos a casa desse nosso vizinho, é um sentimento inferior, é um sentimento negativo e nada produtivo. Agora, quando nós observamos o progresso, mesmo que seja o progresso material do nosso vizinho, e vamos lá, conversamos com ele, obtemos o motivo, como ele obteve, como ele conseguiu alcançar essa melhoria do ponto de vista material,
e ele nos esclarece que foi através do investimento desta atividade ou de outra atividade e ele conseguiu obter um ganho financeiro maior que possibilitasse esse progresso, então nós vamos reconhecer que através dessa identificação de melhora material que o nosso vizinho obteve, se nós seguirmos esse exemplo de trabalharmos mais, de nos dedicarmos mais, nós vamos seguir o exemplo positivo de também obter essa melhoria ou esse progresso material. Então, nós gostaríamos de deixar claro para os nossos estimados ouvintes que a inveja, quando ela nos leva a esse sentimento destrutivo, lógico que ela se caracteriza pela inferioridade. Mas quando ela nos promove um impulso ou um estímulo para que nós busquemos o progresso, também nós podemos considerá-la de maneira positiva. Sônia, gostaria de ouvi-la em seus comentários. Fique à vontade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. É um prazer de nós estarmos aqui novamente, conversando um pouco dos ensinamentos de Jesus e trazendo essa experiência para a nossa vida, para que nós possamos melhorar as nossas atitudes e sentir uma condição que todo mundo busca. Na verdade, no Livro dos Espíritos, com essa questão, nós vamos encontrar alguns ensinamentos também correlacionados com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 23, Tormentos Voluntários, Fenelon, em Lyon, 1860, ele faz uma simples apuração. A paz do coração, única felicidade real aqui na Terra. Como é que nós podemos ter paz no coração quando nós trazemos em nosso coração sentimentos da ordem de cobiça, de mágoa, ciúmes, raiva, desespero, né? Que são sentimentos que trazem em nosso coração um peso, uma situação de lamentação, de tristeza. E isso faz com que nosso coração fique carregado de uma energia muito negativa. Nós plantamos as nossas dificuldades e nós temos que colher aquilo que plantamos. Nos Tormentos Voluntários de Fenelon, Lyon, em 1860, item 23, tem o seguinte comentário a respeito desse assunto. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável desta vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real na terra, é ávido por aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependia só dele evitar. Guilherme, obrigado, Sônia. Bem lembrado esse comentário do nosso Fenelon, do capítulo 5 de O Evangelho, né? Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Marcelo, você sabe que quando eu estava no Básico 1 ali do Centro Espírita Paulo de Tarso, entrou um cara lá na sala para dar uma aula, que está aqui nessa sala hoje, né, Bruno? Ah, é o Bruno, e beleza. E o Bruno botou uma espiral no quadro e ele foi explicar para a gente a evolução dos espíritos de reino hominal, de reino mineral.
Olha, até hoje eu tenho pesadelo com aquela espiral que ele colocou ali no quadro, né? E não era espiral inflacionária. Não era, mas o ponto é, como a gente está falando dos espíritos inferiores aqui, né, e como às vezes o ouvinte não tem tanto contato com a doutrina, seria talvez legal explicar do que estamos falando. O que são espíritos inferiores? Da pergunta. Sem dúvida, né? E no programa anterior, o nosso querido Marcos já fez alguns comentários, né? Dessas categorias de espíritos inferiores, que nós vamos encontrar na classificação. E aí acho que o Marcos poderia nos auxiliar nesse comentário, ou Como o Bruno hoje é o nosso convidado especial, eu já falei isso, né, o programa passado, eu quero ouvir o Bruno. Vamos colocar ele vamos encontrá-lo, vamos colocá-lo contra a parede. Mas, ó, eu queria defender o Bruno. Não é que faltou didática nem nada, não. É que o assunto é complexo mesmo e a gente, no primeiro básico, a gente está ali aprendendo. Então, você, numa aula, conseguir passar aquilo tudo é complexo. Não faltou didática, viu, Bruno? Então, quem vai responder essa... Quer responder, Marcos? Então, responde aqui, ó, para os ouvintes. A gente colocou o Bruno aqui numa situação, ele não... Fica à vontade, viu, Bruno? Quando você quiser, você fica à vontade, tá? Obrigado. Tá, eu vou responder de forma muito rápida e prática. Espíritos inferiores somos nós. É isso, pronto. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas e, como diria tem um livro de um mestre hindu que eu li, que o discípulo chega para ele, né, e o mestre fala assim para ele, olha, vai lavar o banheiro, vai fazer comida. E aí ele, né, nos primeiros anos ele ia lavar o banheiro, fazer comida, e aí iam chegando cada vez mais discípulos novatos, né, e ele já tinha lá os seus 10 anos de monastério, né, e aí o mestre, vai lavar banheiro, vai fazer comida. E aí ele chegou um dia e falou assim, mestre, olha, eu medito tanto, eu estudo tanto, eu tô aqui há tanto tempo, eu tô muito mais avançado do que esses garotos que chegam aqui. Por que em vez do senhor pedir para eu lavar banheiro e fazer comida, por que o senhor não pede para eles? Aí o mestre, com aquela sabedoria toda, falou assim, meu querido, se você fosse tão evoluído quanto pensa, você estava enfeitando um outro planeta. E não aqui. Vai lavar banheiro. Entendeu? Então é assim, se nós fôssemos tão evoluídos quanto pensamos que somos, a gente estava enfeitando um outro planeta. Como nós estamos aqui, espíritos inferiores somos nós mesmos. Mas, óbvio que tem uns mais inclinados ao mal, outros menos inclinados ao mal. Queremos acreditar, na nossa ínfima ignorância, que somos menos inclinados ao mal. Ok? Ou seja, não temos o desejo nem o gostar de fazer isso. Enquanto outros irmãos nossos estão inclinados a isso. Mas veja, a própria ignorância na qual nos encontramos já nos torna inferiores, né? Então, eu acho que eu discorri bastante sobre isso, né, Marcelo? Sim, no programa anterior. Passado. E até convido vocês, então, a visitarem o iTunes e fazerem o download dos nossos programas anteriores, ou mesmo pelo YouTube. Procure-nos lá no CEPT, Vinhedo, e aí vocês vão encontrar nossos programas anteriores. E só para recordarmos, então, nós vamos encontrar na questão número 101 a escala espírita, e na escala espírita o Kardec coloca a classificação dos espíritos imperfeitos, ou seja, que seria a terceira ordem. E então nós vamos encontrar os espíritos imperfeitos lá na terceira ordem, e como características gerais, eles apresentam propensão para o mal, predominância da matéria sobre o espírito, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Aí, dentro dessa classificação de espíritos imperfeitos, nós vamos encontrar
algumas classes, né? Então tem lá a 10ª classe, espíritos impuros. Aí nós vamos encontrar em seguida a 9ª classe, espíritos levianos, que são ignorantes, travessos, zombeteiros e assim por diante. A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, que eles creem saber mais do que realmente sabem. 8ª classe. A 7ª classe, espíritos neutros. Espíritos neutros é uma situação que a mim particularmente me angustia muito, que nós sempre nos recordamos que esse negócio de ficar em cima do muro não é uma prática adequada. Tanto é que tem até uma historinha muito legal, que estava lá um cidadão em cima do muro, e de um lado estava o seu diabo, e do outro lado o seu anjo. E o seu anjo ficou lá explicando para aquela pessoa, vamos chamar assim, que se encontrava em cima do muro, ficou lá tentando convencê-lo a vir para o lado do anjo. Olha, vem para cá, aqui é o lado do bem, é o lado da felicidade, o lado do progresso, o lado da bondade, etc, etc. E ele ficou argumentando com o cidadão que se encontrava em cima do muro durante quase 1 hora, usando os mais variados argumentos. Aí, esgotado esse período, o seu anjo pegou, e já perdendo a paciência, olha só, né, um anjo perdendo a paciência, né? Ainda bem que é só uma historinha. Ainda bem que é só uma história. Aí o seu anjo, já perdendo a paciência com o cidadão que estava em cima do muro, olhou lá para o seu diabo e falou: ô seu diabo, eu estou me esgoelando aqui já faz 1 hora, tentando convencer o cidadão a vir para o meu lado, e eu estou percebendo que você está tranquilo aí, que você não fala nada para tentar convencê-lo aí para o seu lado. O que está acontecendo? Aí o seu diabo falou: olha, o amigo, o diabo chamar o anjo de amigo é demais, né? Amigo, é o seguinte, enquanto ele estiver em cima do muro, ele é meu. Então fica aí uma reflexão, né, para nós sairmos dessa neutralidade. E uma outra coisa que nós nos recordamos é logo lá no início do livro do Apocalipse, escrito por João Evangelista, que num determinado momento o João escreve assim, referindo-se à igreja de Laodiceia, que os cristãos lá na igreja de Laodiceia, os cristãos eles estavam meio hesitantes, né, meio titubeantes em seguir ou não os princípios, os ensinos de Jesus. Aí então o João escreve assim: eu não quero morno, ou é quente ou é frio. Morno eu não quero, porque aquilo que se vocês permanecerem mornos, eu vos vomitarei. Ele escreve desse jeito, né? Então, quer dizer, esse negócio de ficar em cima do muro não é uma prática adequada. A 6ª classe nós vamos encontrar os espíritos batedores e perturbadores. A 6ª classe. E aí depois, já na 2ª ordem, vem os bons, né? Então, essa é uma classificação, lógico que é uma classificação com o caráter, com o objetivo didático, né? Bruno, gostaria de ouvi-lo. Oi, boa noite a todos. Depois desse convite de ficar em cima do muro, eu não pude resistir, né? Tive que entrar mesmo na conversação. Eu só gostaria de lembrar que essa classificação, ela é uma classificação feita por Kardec para facilitar um pouco mais o nosso entendimento. Sem dúvida, bem lembrado, Bruno. Mas o importante é sabermos que todos somos filhos de Deus e que todos fomos criados pelo Pai maior, que nos criou simples e ignorantes, e espera que nós trabalhemos o nosso íntimo, o nosso coração e os nossos sentimentos para, como
foi colocado anteriormente, ascendermos na escala da evolução. Essa iluminação, ela é conseguida com muito trabalho, com dedicação, e principalmente com o fato de a gente resistir às más tentações e também resistir às influenciações dos maus espíritos que sempre estão nos tentando a levar com que nós agimos de forma incorreta no nosso dia a dia. Então, quando o Marcelo coloca a inveja, esse sentimento negativo que nos arrasta muitas vezes para baixo, nós devemos sempre pensar que esse sentimento é um sentimento negativo porque a gente não quer que o outro se dê bem. A gente não quer que a outra pessoa tenha mais do que nós temos. E, na verdade, todos nós temos que nos ajudar, nós temos que nos auxiliar. Se nós temos o desejo de ter aquilo que o irmão do lado, o vizinho ou o nosso amigo tem, nós temos que nos empenhar mais, trabalhar mais, nos dedicar mais ao trabalho dignificante e às coisas que nos elevem, tanto moralmente como materialmente. Então, é sempre bom a gente lembrar essas coisas também, quando nós falamos, quando nós citamos esses espíritos que têm uma classificação tanto quanto inferior. Não é, Marcelo? Sem dúvida, Bruno. Obrigado pelos seus esclarecimentos. E a Sônia gostaria de fazer uma colocação também. Sônia, fique à vontade. Essas colocações das classificações do espírito inferior vai muito do comportamento, né? Desde aquele que gosta de brincar, daquele que gosta de fazer mal. E dentro disso tem as variantes, para a gente entender que, como vem a influência por cima de nós. Porque nós abrimos canais para que essa influência venha. E se nós queremos, e nós queremos com certeza, é não ser influenciado por eles. E é por isso que a gente tem que manter a dica que Jesus nos deixou, né? Orai e vigiai. E isso nos faz um escudo refletor, porque quando nós estamos em oração, nós estamos em comunicação com o plano superior. E quando nós estamos vigilantes, os nossos pensamentos, eles também têm que ser vigiados. Que muitas vezes as inspirações não partem de nós. E quando vier, nós devemos pensar, nossa, será que eu estou pensando isso mesmo? E dando continuidade a esses tormentos que nós mesmos plantamos, né? E eu estou lendo ainda mais um trechinho dos tormentos voluntários, que está no item 23 do capítulo 5 de O Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, né? A esses aflitos, Marcelo, essas aflições não cabem àqueles que estão nisso. E eu vou explicar o porquê. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Estou falando uma comunicação que os espíritos passaram. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como ele a ira do ciúme de que não são possuídos, que estão possuídos. Pobres e insensatos, de fato, nem sonho que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades pela cobiça, cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se lhe aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. Sem dúvida, né? Bem-aventurados os aflitos, quando Jesus disse, não é bem-aventurados, olha, nós sofremos porque nós não temos um carro novo, porque nós não temos uma casa melhorzinha. Não é contra essas aflições a que Jesus prometia as bem-aventuranças.
Marcos, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Só complementando um pouquinho, gente, essa questão, eu queria só colocar uma coisa que eu acho bem importante. Quando a gente fala, quando os espíritos colocam aqui, ó, que a maior causa das infelicidades, né, é mágoa, ciúme, raiva, essas coisas assim, desespero, eu queria um pouco diferenciar a emoção de sentimento. Acho bastante importante isso. A emoção, o que vem a ser a emoção? Numa visão psicológica da coisa, tá? Emoção, ela é uma coisa bioquímica. Nós encarnados, possuímos corpo, não temos como bloquear isso. Eu vou dar um exemplo. Eu estou dirigindo na rua, eu sou fechado por um carro, até gerando um risco de vida para mim, para os meus familiares. Eu sou invadido por adrenalina naquele momento, as minhas pupilas dilatam, o meu sangue começa a correr mais rápido, a minha pressão aumenta, o meu batimento cardíaco também. Então, isso é bioquímico, eu não vou conseguir evitar, ok? É uma injeção que o meu corpo, né, tá solicitando. Isso é emoção. O sentimento, o que é? É o que eu faço com isso. Então, por exemplo, eu posso ter um sentimento de raiva daquela pessoa. Eu posso começar a xingar. Mas eu posso ter um sentimento, se eu pensar diferente, falar assim, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter algum parente hospitalizado, alguma criança, né, sofrendo na casa dele. Que pena que eu tenho dele. Ou tomara que dê tudo certo. Então eu tenho outros sentimentos. Eu aliei a minha razão, a emoção e gerei um sentimento. Então o sentimento eu escolho, a emoção não. Tudo bem até aí? Ok, muito bem. Então, quando eu tenho sentimentos negativos, então eu vou ter que trabalhar esses sentimentos. Esses sentimentos negativos são de duas ordens. Uma que eu assumo a responsabilidade para mim e outra que eu jogo a responsabilidade no outro. É super simples a gente diferenciar um do outro. Quando a gente consegue colocar a preposição de depois do sentimento negativo, eu estou responsabilizando o outro e não assumindo a responsabilidade daquilo. Por exemplo, se eu tenho raiva, para eu ter raiva, eu preciso ter raiva de alguma coisa. Ou de alguém. Ou de alguém, certo? Então, desses sentimentos colocados aqui pelos espíritos, ó, ciúme. Ciúme, eu tenho que ter ciúme de alguém. Então eu não estou trabalhando bem os meus sentimentos, porque eu tenho ciúme de alguém. Ok? Se eu tenho raiva, mesma coisa. Se eu tenho mágoa, mágoa de alguém. Agora, desespero. Bom, se eu estou sem dinheiro para colocar comida dentro da minha casa, eu me sinto desesperado. Aí eu vou tomar a responsabilidade para mim, para fazer algo para conseguir resolver aquele meu problema. Mas quando eu coloco na mão do outro, eu não consigo nem resolver. Quando eu tenho raiva de alguém, aquela pessoa tem que deixar de fazer as coisas para mim para eu melhorar, e não eu assumir a responsabilidade. Entendeu? Então é muito bom a gente separar esses sentimentos negativos que a gente tem. Quando a gente consegue colocar o de depois, a gente tem que se rever, porque está errado em algum lugar. Entende? Era isso que eu tinha para colocar, Marcelo. Legal, gostei do lance da preposição. Guilherme, gostaria de... Podemos fazer uma pausa musical? Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9h34. Voando com vontade para além de mim.
grandes sentimentos. Queres mais em ti? Liberta-te da terra, da aridez em mim. Ao erguer-te pó da estrada, caminhada em luz, silenciando a solidão na tua cruz, adornado de espinho e dor, as águias de Calvário Redentor, crivando de amor o coração, e depois retornar, despertar e florescer. Adornado de espinho e dor, as águias de Calvário Redentor, crivando de amor o coração, pra depois retornar, despertar e florescer. E florescer. E florescer. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui da Rádio Capela e convidamos os estimados ouvintes para algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. O nosso telefone 3876-6846 encontra-se à disposição. Assim como também o nosso e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. Agora há pouco, o nosso Marcos elaborou alguns esclarecimentos diferenciando aquilo que é emoção daquilo que é sentimento. E nós nos recordamos de uma exposição que o nosso querido Divaldo Pereira Franco fez em uma de suas incontáveis palestras, na qual ele nos ensina que é bom sentirmos raiva. É bom sentirmos raiva, mas não é bom com ela permanecermos. Porque a raiva é um sentimento natural. Se alguém marca um encontro com você e esse alguém não cumpre com aquele encontro, logicamente que aquele que foi ao encontro e não encontrou e não se encontrou com a outra pessoa, lógico que vai se sentir com o sentimento de raiva. Vai ficar entristecido, vai ficar chateado. Agora, o que não podemos é permanecermos com a raiva. Quando nós permanecemos com a raiva, nós acumulamos energias que são destrutivas para o nosso espírito e que se manifestam no nosso corpo físico. Encontramos aqui na obra Palavras de Emmanuel, no capítulo 20, intitulado Filosofia da Dor, um comentário muito pertinente quando o Emmanuel nos diz: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica
não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. A doença sempre constitui fantasma temível no corpo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Então vejam vocês que os benfeitores espirituais nos esclarecem sobre, desde a encarnação presente e, evidentemente, lá no mundo espiritual, lá no mundo invisível, nós também vamos encontrar, ou vamos nos encontrar, em níveis maiores ou menores de sofrimento, de acordo com aqueles sentimentos negativos desajustados estejam em maior ou em menor número dentro da nossa consciência espiritual. A Sônia, pois não, fique à vontade. Lembrando que o Marcos falou, claro, é natural que nós tenhamos na nossa química física as emoções exaltadas da raiva, do rancor, por um desagrado, por uma decepção que nós possamos passar. E essa raiva, essa adrenalina, essa emoção, ela nos deixa assim destemperado, então nós não conseguimos friar. Isso é da nossa natureza, é normal. O que não é normal é você continuar alimentando esses distúrbios, mesmo depois do incidente, mesmo depois da situação em que o levou, em que o culminou a sentir esses desequilíbrios orgânicos. Divaldo Franco, ele fala que se nós sustentarmos os pensamentos negativos da raiva, da vingança, da mágoa, dos sentimentos mais deletérios, o nosso corpo começa a sofrer também esses desequilíbrios orgânicos, atingindo as mais ínfimas células do nosso organismo e quebra a defesa do nosso organismo. E assim são as origens de muitas doenças que nós acabamos suprimindo, acabamos por passar. É muito importante, então, na explosão, tudo bem, liberou, passou, depois esquece. Aqui tem uma passagem que fala sobre a moléstia incurável, é um escoradouro bendito de nossas imperfeições. Mas o amor equilibra a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, nessa situação, o sofrimento para nós é uma corrigenda. Ele é um alerta. Ele vem nos dar a dica de que nós procedemos mal. E se nós utilizarmos desse instrumento, nós deveremos o quê? Evitar o mal no futuro. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de perder o estado de saúde que nos deixa sem condições de preparo por um trabalho, condições de preparo dos cuidados que nós desenvolvemos na nossa casa com os nossos dependentes, um pai, uma mãe de família. Nós queremos sempre estar com uma disposição melhor. Então fique sabendo, para que isso possa ocorrer, o equilíbrio parte de você.
Quando você foca em sentimentos elevados, quando você não alimenta as condições negativas da mágoa, da inveja, do ódio, né? Nós estamos afastando as doenças de nós mesmos. E começa através da nossa reforma íntima, dos nossos pensamentos focados na melhoria, porque nós queremos todos evoluir. E queremos aquilo que a espiritualidade nos falou, que a verdadeira felicidade aqui na Terra é a paz no coração. E a paz no coração, ela só virá dependendo de nós, quando nós procuramos as coisas positivas. Jesus nos deixou um manual tão simples de 10 passos, né? Através de Moisés, aliás, porque foi Moisés que deixou os 10 mandamentos, e Jesus veio falar, eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la cumpri-la. E Jesus pegou aqueles 10 mandamentos e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se eu fizer tudo para o meu próximo, aquilo que eu gostaria de receber de bom, no mundo não haveria as guerras, as cobiças, não haveria destruição, as mortes, nós não assistiríamos tantas iniquidades que hoje se faz presente. Muito bom, Sônia. Nós gostaríamos de recordar também que a nossa querida Anete Guimarães revela um estudo de um homeopata lá do Rio de Janeiro, quando ele faz um trabalho associando o perfil psicológico dos pacientes com algumas doenças. Então, esse trabalho estabelece que o perfil psicológico do paciente com doenças renais, sobretudo aqueles famosos cálculos renais, a famosa pedra no rim, estão relacionados com o perfil psicológico do paciente que se caracteriza pelo ciúme. O perfil psicológico do paciente que é portador de doenças articulares, de reumatismo, de doenças que envolvem o enrijecimento das articulações, tornando as articulações mais endurecidas, é caracterizado, o perfil psicológico é caracterizado pelo orgulho. E um terceiro estudo demonstra que o perfil psicológico dos pacientes portadores de câncer, os mais variados tipos de câncer, o perfil psicológico é caracterizado pelo sentimento de ódio, pelo sentimento de mágoa reprimida. E realmente, de nossa parte, como nós trabalhamos muito com pacientes que são portadores de câncer de mama e de câncer ginecológico, nós, na prática diária, nós observamos que as pacientes com câncer de mama e câncer ginecológico, na raiz ou na origem da doença, o perfil psicológico é muito frequente nós encontrarmos essas histórias de mágoas reprimidas, ódios e casos mal resolvidos, seja no ambiente familiar, seja no ambiente do relacionamento com o cônjuge, dentro do casamento, por exemplo, ou mesmo no relacionamento que ainda não se configurou como casamento. Então nós vamos dar continuidade à questão, ao nosso estudo, e agora há pouco a Sônia mencionou a questão da influência dos espíritos, e curiosamente, Sônia, o Kardec também se preocupou com isso e perguntou para os benfeitores espirituais, na questão 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? E aí, companheiros, o que vocês acham? É sempre boa
a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Aí os benfeitores espirituais respondem: sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então vejam vocês que mesmo após a desencarnação, lá no mundo espiritual, nós vamos encontrar espíritos que se mantêm na ignorância, se mantêm com esse sentimento inferior de maldade e influenciando de maneira negativa para que outros espíritos encarnados se mantenham na ignorância, se mantenham longe do caminho do bem e principalmente longe do arrependimento. E nós dissemos principalmente do arrependimento, porque o arrependimento é o primeiro e importante passo que todos devemos dar quando reconhecemos os nossos erros, quando reconhecemos os nossos desvios. Então vejam vocês como que tem um caráter psicológico a resposta dos nossos benfeitores espirituais, nos estimulando ao arrependimento. Porque o arrependimento é o primeiro e importante passo para buscarmos retornar à trilha do bem. Alguns dos companheiros gostariam de fazer algum comentário? Guilherme, tem algum filme, alguma notificação? Nosso Egimar, alguém mais? Podemos seguir então? Não tem nenhuma indicação de filme dessa vez? Estou pensando aqui. Tem aquele. Qual aquele daquela mulher que tá com os filhos na casa. Putz, agora eu não me preparei com o filme para essa pergunta. Os Outros? Não. Os Outros. Com a Nicole Kidman? Eu, na verdade, não assisti, né? A Sônia assistiu, eu não me recordo desse. Mas eles fazem alguma... Não, mas a gente vê, por exemplo, no Nosso Lar, né? Que também tem quando o André Luiz está no umbral, até no umbral, a gente vê níveis diferentes de sofrimento e de evolução ou involução, né? E ele também ali mesmo sofre interferência, né? E influência de outros espíritos. De outros espíritos, sem dúvida. Até a hora que se arrepende realmente, legitimamente, e então é resgatado, né? Exato. Bem lembrado. Bom, então, dando continuidade tem uma pergunta dentro da questão 971, nós vamos encontrar um subitem que o Kardec pergunta para os benfeitores: assim, a morte não nos livra da tentação? Olha só que pergunta interessante, né? Muita gente acha que nós só temos as tentações ou temos as provações só quando estamos encarnados. E imaginamos que lá no céu, aquele céu imaginário, né, que os anjos andam para lá e para cá, tocando harpas, escutando músicas paraguaias, né, as guaranias paraguaias. Então todos nós imaginamos que é aquele céu monótono e que lá nós não vamos sofrer tentação nenhuma, não vamos sofrer a influência de ninguém, né? Mas então essa é a questão que o Kardec coloca para os benfeitores. A morte não nos livra da tentação? Aí os benfeitores respondem: não nos livra da tentação. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio
das paixões materiais. Olha só que interessante. Lá no mundo espiritual, os maus espíritos exercem uma influência menor do que sobre os encarnados. Porque sobre os encarnados, eles têm como manipular esses sentimentos inferiores que as paixões materiais nos induzem. E aí o Kardec nos recomenda buscarmos a questão 996. E lá na questão 996, nós vamos encontrar, o Kardec pergunta para os benfeitores: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja aqueles que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Aí os benfeitores respondem: assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Então vejam vocês que, se nós não nos policiarmos, se nós não mantivermos a firme vontade, o firme desejo de buscarmos uma resolução definitiva na trilha do caminho do bem, vamos dizer assim, essa influência nós podemos nos manter escorregando indefinidamente. É a lei da sintonia. Fala um pouquinho da sintonia, Marcelo. Ah, sem dúvida. Quando nós nos sintonizamos com os bons espíritos, logicamente que nós nos mantemos num nível de evolução espiritual mais elevado. Então nós voltamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, estamos sempre atentos para a prática do bem, estamos sempre atentos para não ferirmos os nossos semelhantes, ao contrário, né? Auxiliá-los de maneira mais assídua, de maneira mais permanente. Agora, por outro lado, quando nós nos sintonizamos com os espíritos ignorantes, aí a casa cai, né? Aí a casa cai porque nós nos deixamos envolver com os sentimentos inferiores da cobiça, da inveja, os sentimentos inferiores da raiva, do rancor permanente e assim por diante. Eu até me recordo de uma colocação que a gente observa com muita frequência, fazendo até uma analogia com as coisas materiais, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, água parada, ela leva à contaminação. E a contaminação pode induzir a doenças. Por exemplo, água parada no pulmão, que é o famoso derrame pleural, logicamente que não só se caracteriza como uma doença que deve ser pesquisada, como se o derrame pleural não é tratado, aquele líquido que está parado vai ser uma fonte de infecção, vai ser uma fonte de doenças que podem nos levar, inclusive, à morte, se não houver o tratamento adequado. Então, água parada, contaminação. E mente parada também nos induz à depressão, também nos induz a nos mantermos numa situação aflitiva,
numa situação de inferioridade e que nós estamos com a mente parada. Essa mente parada vai nos induzir a esses sentimentos inferiores e nos levar a quadros depressivos, a psicoses complexas, etc, etc. Bruno, gostaria de ouvi-lo, fique à vontade. É importante a gente lembrar também que muitos de nós, em determinados momentos da vida, pensamos que ao desencarnarmos, ao regressarmos à pátria espiritual, todos os nossos problemas, eles terminaram e tudo aquilo que nós sentíamos, tanto a parte boa quanto a parte ruim, nós vamos deixar de sentir. Então é muito importante a gente lembrar que, segundo o esclarecimento da doutrina espírita, quando nós realmente partimos para a pátria espiritual, nós temos a continuidade daquilo que nós somos, nós temos a continuidade do nosso ser. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas sensações, todos os nossos defeitos e os nossos vícios e nossas paixões, acabamos levando junto conosco para a pátria espiritual. Nós não conseguimos levar nada de material, mas tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que sentimos, isso sim realmente levamos. E lá a coisa fica um pouco mais difícil, porque a nossa consciência ela se expande um pouco mais. E aí muitas vezes, muitos de nós ficam tristes, porque deixaram de aproveitar chances que tiveram aqui quando encarnados. E aí novamente tem que solicitar ao plano maior, ao plano superior, uma nova encarnação para dar a continuidade daquele estudo, daquele trabalho que nós não conseguimos concluir. Então, bastante importante lembrarmos que a reforma interior, a reforma íntima, é aquela que busca o entendimento desses sentimentos que ainda não conseguimos elaborar dentro dos nossos corações. Entender o motivo pelo qual muitas vezes somos voltados ou levados ao mal. Porque todas as vezes que nós somos levados ao mal, nós somos também utilizados pelos espíritos impuros, que se utilizam exatamente da nossa fraqueza para gerar o mal e para gerar o desequilíbrio energético de todos os seres que estão à sua volta. Lembrando aqui, para finalizar o pensamento, aquilo que Kardec disse quando perguntado da abordagem sobre as vidas sucessivas. Ele disse assim: a criatura renasce no mesmo meio, nação, raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. Então, sempre melhor começarmos a trabalhar ainda hoje do que deixar para amanhã. Pense nisso. Muito bom, Bruno, bem lembrado. Esse comentário aí das vidas sucessivas que, sem dúvida, constitui uma maneira que Deus promove na nossa escala evolutiva de maneira pedagógica a nos tornarmos melhores. E já que nós não conseguimos desenvolver todas as virtudes de uma só vez com uma encarnação somente, é impossível nós desenvolvermos todas as virtudes vivendo 70, 80 anos apenas, né? 90 anos, quem sabe. Muito bem. Então, dando prosseguimento aqui
no Marcelo. nosso estudo. Pois não, Guilherme? Enquanto você estava explicando, teve uma ligação de um ouvinte nosso. Tem uma pergunta que eu acho que vale a pena colocar agora, tá? Pode falar, fica à vontade. É o Denis, ele é frequentador do Centro Espírita Paulo de Tarso. Beleza, E ele nos liga, obrigado, Denis. embora a gente esteja falando da influenciação de espírito para espírito encarnado ou não, ele colocou uma questão relacionada à alimentação, já que a gente estava falando de doença. E ele pergunta se as pessoas que têm uma alimentação carnívora, com base nas proteínas da carne, se tendem a ter uma vida com mais doenças do que quem não o faz. É aquela questão da alimentação da carne, que nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos. O Kardec faz essa questão para os benfeitores espirituais, e os benfeitores respondem que, uma vez que nós estamos na carne, nós necessitamos da carne. Agora, nós devemos nos recordar que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Então, os hábitos das pessoas que viviam naquele século eram hábitos de alimentação, logicamente, baseados, sobretudo, na alimentação carnívora. Agora, com o decorrer das décadas seguintes e com a ampliação dos conhecimentos que todos nós vamos adquirindo com o passar do tempo, a ciência tem demonstrado que a proteína da carne, ela apresenta uma toxicidade muito elevada e que realmente algumas doenças têm sua origem no excesso do uso dessas mesmas proteínas. Então, evidentemente, nós não estamos aqui para condenar ninguém, mesmo porque o Espiritismo não condena ninguém e nem nenhuma prática. O Espiritismo não condena o suicida, não condena o homicida, não condena o sexólatra, o alcoólatra, nada disso. Mas o Espiritismo é uma doutrina de esclarecimento. Então, o Espiritismo esclarece aquilo que pode acontecer quando fazemos uso excessivo do álcool, uso abusivo, ou o que acontece com a pessoa que faz uso do tabaco, o que acontece com a pessoa que faz uso excessivo da alimentação. Então vale a pena nós utilizarmos o bom senso de que aquela resposta que os benfeitores espirituais deram na metade do século XIX, ela era apropriada para o conhecimento daquela época. Hoje, os conhecimentos demonstram que uma alimentação predominantemente vegetariana, ela é mais saudável do que aquela que é predominantemente carnívora. Logicamente que nós devemos nos recordar que nós estamos no mundo ocidental, nós ainda temos uma cultura que foi passada pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, de predomínio da alimentação carnívora. Mas vale a pena nós, pelo menos, nos esforçar para diminuirmos o uso da proteína da carne. Uma boa opção é, por exemplo, a proteína do peixe. Embora, logicamente, que ainda estamos distantes de uma convivência mais saudável com os nossos irmãos animais, porque ainda necessitamos
matá-los para nos alimentar daquilo que eles possuem. Há uma entrevista que Kardec fez com o nosso Bernard Palissy na Revista Espírita de abril de 1858, que nós citamos em programas anteriores, e o Kardec pergunta para o Bernard Palissy se os animais convivem pacificamente com as pessoas, com os homens que vivem lá em Júpiter. Porque o Bernard Palissy, ele dá uma entrevista, é o primeiro ET que dá entrevista que se tem conhecimento no planeta Terra. Então o Bernard Palissy, ele enviou algumas gravuras, e essas gravuras mostravam a fachada da casa onde vivia Mozart, lá em Júpiter. E tem lá na Revista Espírita, né, de 1858. E aí então o Bernard Palissy nos informa que lá os animais convivem pacificamente com os homens. E os animais, eles são auxiliares dos homens em Júpiter, uma vez que Júpiter é um mundo feliz, é um mundo elevado. E que nós aqui do planeta Terra, um dia chegaremos a esse nível, mas que ainda nos encontramos no estágio evolutivo inferior. Esse é o comentário, o comentário meu individual. Aquilo que se encontra na doutrina é o que nós dissemos, que uma vez que estamos na carne, necessitamos da carne. Mas nós devemos fazer essa ressalva, que o conhecimento ele é progressivo. Bruno, gostaria de ouvi-lo. Marcelo, lembrando aqui a pergunta 711 do Livro dos Espíritos, que fala, Kardec pergunta se o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. E a resposta dos Espíritos é que esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. E também, continuando aqui na pergunta 714, ele também faz uma ressalva aqui, né? Que o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do animal, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. Então isso é bom para a gente lembrar que nós podemos sim utilizar aquilo que nós temos disponível, mas sim sempre com equilíbrio, né? Sempre lembrando que a causa maior é o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento moral e a nossa evolução. Perfeito, Bruno. Beleza. Pois não, Sônia? A Fique à vontade. questão que você comentou, Marcelo, é a 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Aí a resposta dos espíritos foram a seguinte: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei da conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Exatamente, que é o que nós comentamos, que nós devemos sempre nos recordar da época em que o Livro dos Espíritos foi escrito. Por exemplo, lá, os nossos irmãos lá na Índia, eles têm uma alimentação predominantemente
vegetariana. Mas, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Você tem um comentário? Fique à vontade. Marcelo, apenas para aumentar um pouquinho o nosso conhecimento, né? Talvez não falando exatamente sobre doutrina espírita, mas trazendo um pouquinho de ciência, do conhecimento de outros povos, como você mesmo citou, dos hindus. Tem um cientista japonês, o nome dele é Masaru Emoto. Masaru Emoto, exatamente. Da molécula da água. Exatamente. Sensacional ele. Então ele fez, para quem não sabe, né, ele fez experimentos com água, onde ele pegava uma água extremamente pura, água de montanha, e ele analisou a estrutura molecular dessa água. Depois ele pegou essa mesma água e deu para um monge budista fazer orações e mentalizando a água e em cima desse copo de água. E a estrutura molecular da água se transformou ela se transformou em cristais ainda mais belos, com uma estrutura molecular ainda mais geométrica. Então, se nós pegarmos aquelas fotos de flocos de neve, mais ou menos aquilo, né? Formam mandalas lindíssimas. Muito bem. Por outro lado, quando colocou uma pessoa gritando sobre aquele copo de água e com uma vibração negativa, a estrutura molecular da água se desintegrou quase completamente, ficou amorfa. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos feitos de 70% mais ou menos de água, né, o nosso corpo. Então, as moléculas de água do nosso corpo são impressionáveis, com energias negativas. Muito bem. Nós bem sabemos que nossos irmãos animais, assim que eles são abatidos, eu não sou vegetariano, mas assim que eles são abatidos, eles passam por um sofrimento muito grande. E esse sofrimento que eles passam impressiona as moléculas de água do corpo deles. De forma que a carne fica impressionável com uma série de energias deletérias. Então, nós, seres humanos, quando ingerimos a carne, nós ingerimos não só o físico, como ingerimos também a parte psicoespiritual, né, dessa carne. De forma que essas moléculas mal estruturadas vão fazer parte do nosso corpo depois também, né? Então, só um dado técnico científico. E os nossos irmãos hindus, para fechar, aqueles que são adeptos do Ayurveda, que é uma prática medicinal vinda dos antigos livros, os Vedas, eles separam as energias do universo em três, Marcelo, que eles chamam de 3 gunas. Então, essas gunas são, um chama-se Rajas, outro chama-se Sattva e outro chama-se Tamas, né? A energia Rajas é uma energia de movimento, uma energia de progressão. Então imaginemos que quais são os alimentos impregnados disso? Café, cebola, né? Então alho. Então imaginemos que são esses os alimentos que são mais energéticos. Nós temos os alimentos sáttvicos, que são aqueles alimentos com energia um pouco mais neutra. São basicamente os vegetais. E nós temos, segundo o Ayurveda ainda, a carne como tendo uma energia chamada de tamas, ou tamásica, que vem basicamente de Thanatos, né? Que é o quê? É a energia da morte, né? Então, são energias que são absolutamente necessárias no mundo, né? É preciso haver a lei de destruição também, mas veja que quando nós estamos ingerindo carne, tem todos esses elementos que a gente pode também adicionar como nosso conhecimento técnico. Muito bom. Pois não, Sônia, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma ressalva, porque existem os vegetarianos, né? Então, não existe uma situação que a gente possa condenar e devemos sair comendo carne, né? Na questão 723, a pergunta é exatamente essa. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? Não bem expiação, vamos dizer uma opção, né? E a resposta vem, sim, se o homem se priva em favor dos outros, né? Pois Deus não pode ver mortificação quando não há previsão séria e útil. Essa ideia
nessa questão, é uma opção que a pessoa tem. Eu não quero comer carne porque eu acho que é um ser vivo e eu não quero me alimentar desta situação, deste alimento. Então eu vou recorrer a opções semelhantes de proteína, por exemplo, como a proteína de soja, né, que nós encontramos, ou os derivados, né, por exemplo, a proteína do leite, os queijos, algas, e assim vai as variadas formas de vegetarianos, né, que nós encontramos, que existem 1000 comportamentos diferentes, conforme as opções que estão enquadradas ou não estão enquadradas dentro desse contexto. Então fica assim, a ideia de que não comer carne é uma opção sua e você quer criar esse respeito, então eu acho que é válido, né? Adriana, pode falar, estou contente com a sua manifestação. Eu falei que ia falar pouquinho, então vai ser rapidinho mesmo. Fica à vontade, Dri. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Que honra e alegria. Obrigada. A gente também está muito feliz de estar aqui. Só lembrando que já muitas crianças, né, já estão nascendo com essa predisposição para não comer carne, né? Tem até um vídeo no famoso, Face, né? Legal. No YouTube também. Isso. Que a mãe faz lá uma comida para a criança. Eu não lembro se era polvo ou lula. Polvo, né? E ele pergunta onde está a cabeça do polvo. E a mãe se desmanchou, chorou, e acho que todo mundo que viu o vídeo pensou um pouquinho como aquela criança que ainda vai aprender muita coisa, mas já veio pequenininha ensinando pra gente uma lição, né? Ela pergunta, mas ele teve que morrer para fazer esse prato? Pois é, só essa pergunta eu já me acabei. Então era isso, só para lembrar que as gerações, né, que estão encarnando já também estão vindo um pouquinho mais diferente, né? A evolução natural do ser, eu acho. Sem dúvida, bem lembrado. Pois não, Bruno? Vai sempre de encontro com a doutrina espírita quando traz o esclarecimento. Porque conforme nós vamos nos esclarecendo, conforme nós vamos nos entendendo, né? Nós vamos não mais sentindo a necessidade, talvez, de utilizar, por exemplo, a alimentação baseada somente na carne. Isso é uma questão de o desejo vem aflorando conforme o crescimento e conforme o entendimento que a pessoa vai tendo. E também lembrando e parafraseando Paulo de Tarso, que dizia que tudo nos é possível, mas nem tudo nos convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. É isso mesmo. Muito bom. E aí, Guilherme? Então, vamos lá. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre o que o Marcos falou. Como o Espiritismo é fé raciocinada, eu convido, e eu fiz e deu certo, assim, todo mundo conhece o teste do arroz, que o Masaru Emoto, inclusive, sugere para a gente ver essa questão da energia. Bem lembrado. Então, a gente cozinha 1 quilo de arroz, pega esse arroz cozido, coloca em 2 potes exatamente iguais, lavados, fechamos aqueles 2 potes e colocamos em distância de aproximadamente 2 a 3 metros. Pode ser em outro cômodo, por exemplo. Todo dia você chega para um dos potes de arroz e xinga. Descarrega aquela raiva do trabalho, do chefe, da sogra, naquele pote de arroz. Da sogra, transmite aquela energia negativa para aquele pote de arroz. E sempre que você estiver feliz, contente com alguma coisa, você vai no outro pote de arroz, agradece, conversa com ele, transmite energia positiva. Essa experiência, o que acontece? O pote que você está descarregando as suas energias negativas, o arroz contido naquele pote apodrece muito mais rápido do que o arroz contido no pote do amor. Então, para quem é um pouco mais cético e que gosta de experimentar, vale o teste. É muito legal a gente ver como que a gente realmente consegue influenciar através da energia. E Marcelo, enquanto a gente estava falando aqui, chegou uma pergunta, e a gente normalmente faz o seguinte, a gente pede para as pessoas ligarem ou mandarem e-mail com perguntas que tenham a ver com o tema
do assunto que a gente está falando no dia, né? Só que a gente, às vezes, pode abrir algumas exceções, principalmente se a pergunta vier de um dos diretores da rádio, né? Que está com algumas pessoas na casa dele querendo saber uma coisa aqui que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta que a gente está estudando, mas é em homenagem ao Flamínio, em homenagem às pessoas que estão lá nos prestigiando, eu vou ler aqui para a gente responder. Qual é a opinião do Espiritismo em relação à união de casais do mesmo sexo? Será que essas pessoas escolheram isso no plano de reencarnação? Perfeito. Guilherme, eu gostaria de propor, para nós desenvolvermos esse tema, uma pausa musical, e aí em seguida retornaremos com essas reflexões de acordo com a visão que a doutrina espírita nos oferece. Perfeito. Ok? Ok. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10h27. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós.
Bom, dando prosseguimento ao programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e estamos ao vivo aqui na Rádio Capela FM 105,9, dispostos a compartilhar os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece acerca dos mais variados temas. E certamente a união entre os casais homossexuais, assim como a homossexualidade, é um tema sempre palpitante, que sempre traz inúmeras reflexões. E nós vamos fazer alguns comentários, sempre recordando, primeiro, não somos possuidores nem portadores de toda a verdade. Segundo, não temos todo o conhecimento que, com o passar das décadas, nós vamos observando que esse conhecimento cada vez mais se amplia sobre os mais diferentes temas. Agora, em relação à homossexualidade, nós aprendemos com alguns conceitos, sobretudo lá na obra Vida e Sexo, intitulada Vida e Sexo, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier e ditada pelo espírito de Emmanuel, há um capítulo que aborda esse tema de maneira mais profunda. E, de acordo com os conhecimentos da doutrina, nós vamos observar que, ao longo das várias vidas sucessivas que todos nós desempenhamos ao longo da nossa trajetória evolutiva, muitas vezes nós reencarnamos por várias vidas sucessivas na experiência do sexo masculino, por exemplo. E aprendemos a desenvolver os mais variados sentimentos na experiência do predomínio da testosterona, uma vez que o hormônio da testosterona é o hormônio predominante no sexo masculino. Num determinado momento da nossa trajetória evolutiva, é importante nós vivenciarmos a experiência para adquirirmos outros sentimentos através da experiência do sexo feminino. E aí nós mudamos a nossa trajetória e passamos a encarnar em corpos femininos. Então, anteriormente vivemos a experiência de várias vidas sucessivas no sexo masculino. Depois, passamos a ter várias vidas sucessivas no sexo feminino, vivenciando o predomínio da ação do estrogênio, que é o hormônio base da constituição feminina. Pois bem, quando nós fazemos essa mudança, muitas vezes nós, como espíritos eternos, não nos reconhecemos ou temos dificuldade de reconhecer a nossa experiência nova, uma vez que por inúmeras vidas sucessivas estávamos na experiência do sexo masculino e passamos a habitar, ou o nosso espírito passou a habitar em corpos de constituição feminina. Aí o nosso inconsciente, ou o nosso espírito, não reconhece essa
nova situação de experiência no corpo feminino e ocorre o desafio da não identificação. E muitas vezes ocorre um inconformismo e passamos a adotar o comportamento masculino, só que num corpo feminino. Há até um poema muito bonito do Vinícius de Moraes, porque hoje é sábado. Vocês se lembram? E num determinado momento desse poema, ele diz: a angústia de uma mulher no corpo de um homem, e vice-versa. Pois bem, mas nós vamos encontrar agora, detidamente na visão espírita, nós vamos encontrar na questão 200, o Kardec pergunta para os benfeitores: os espíritos têm sexo? Aí os benfeitores respondem: não como o entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, entre os espíritos, existe amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. O espírito, a pergunta 201, o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. A questão 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Então, lá no mundo espiritual, quando nós vamos planejar a nossa reencarnação, nós preferimos encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os benfeitores respondem: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então, a experiência no corpo feminino, no corpo de constituição feminina, no corpo de constituição masculina, para o espírito não tem importância nenhuma. Porque o que importa são as provas a que o espírito deve se submeter. Ou seja, desenvolver a coragem diante das provações, desenvolver a humildade, desenvolver as mais variadas virtudes, a resignação, a submissão à vontade de Deus, desenvolver o amor, desenvolver a doçura, desenvolver o perdão. Isso é que é o mais importante. Nós vamos encontrar entre os nossos irmãos homossexuais um preconceito muito acentuado ainda da sociedade, de maneira geral. E esse preconceito acaba levando uma marginalização da convivência desses nossos irmãos, mesmo entre os seus familiares. Há quase que um bullying, há situações de humilhação, e essas situações de humilhação foram solicitadas pelo espírito antes de encarnar. Por quê? Porque ele viu nessa possibilidade de situação de humilhação uma oportunidade de elevação espiritual, uma oportunidade de progresso espiritual, que para ele é o mais importante. Logicamente que nós sabemos nós temos uma ideia dos conflitos que possam ocorrer na intimidade de uma pessoa que a sua constituição física é masculina, mas o seu comportamento é feminino. Que a sua constituição física é feminina, mas que o seu comportamento é masculino.
Então, nós vamos observar que esses conflitos caracterizam ou demonstram, na visão da psicologia, e ainda baseado nos comentários do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ele nos esclarece que a homossexualidade é uma questão de opção das pessoas e que nós devemos respeitá-la. Agora, devemos recordar também que no momento atual da evolução do nosso planeta, estamos longe de observarmos que as pessoas que se dizem homossexuais, muitas vezes até patrocinados pela mídia, tanto televisão quanto internet, nós observamos que há uma grande efervescência em favor dos nossos irmãos homossexuais, a tal ponto que às vezes dá a impressão que ser heterossexual é anormal. E nós vamos nos reportar agora à Gênese lá de Moisés, a Gênesis de Moisés, quando aquele livro nos informa que, num determinado momento, que macho e fêmea Deus os criou. E recordamos ainda de Jesus, quando, num determinado momento, os fariseus perguntam para ele por que Moisés permitiu a carta de divórcio para os casais poderem se separar à época dele, Moisés. Então, o mestre nos informa que isso tudo ocorreu pela dureza dos nossos corações. Pela dureza dos nossos corações. Ou seja, no princípio, o relacionamento entre os casais era um relacionamento afetivo, um relacionamento espontâneo, um relacionamento em que o sentimento de amor é que predominava. Agora, quando Jesus nos informa que foi por causa da dureza dos nossos corações, nós também reconhecemos que quando saímos dos braços do Criador, nós saímos com um comportamento heterossexual e monogâmico. Heterossexual e monogâmico. Ou seja, aquilo que se encontra fora desse padrão, respeitosamente e logicamente que não queremos nos mostrar mais do que ninguém. Fora desse padrão é dureza dos nossos corações. Mas reconhecemos que a possibilidade de aprendizado, que é o que é mais importante para o Espírito Eterno, a possibilidade de aprendizado nós podemos efetuar ou encontrar, tanto na experiência masculina, quanto na experiência feminina, quanto na experiência de ambas as situações que envolvem os nossos irmãos homossexuais. Então, em linhas gerais, é essa a visão da doutrina espírita e, logicamente, que a união dos homossexuais, nós, em particular, é opinião minha isto, em particular, nós reconhecemos que, uma vez que os heterossexuais cada vez mais casam-se menos e cada vez mais têm um número menor de filhos, então não vejo, ou melhor, vejo até com bons olhos a união dos homossexuais, e muitas dessas uniões, os casais homossexuais
num curto período, adotam crianças. E muitos desses homossexuais adotam e educam de maneira enobrecida essas crianças que não tiveram possibilidade de um convívio familiar. Então nós reconhecemos que com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, é possível, sim, que as uniões que observamos entre os homossexuais possam trazer progresso para a nossa sociedade, educando, contribuindo para a educação dos nossos irmãos que muitas vezes são desprovidos do lar e da educação. Eu só acho importante fazer uma referência, né? Que cabe só a Deus julgar. Se nós não compreendemos ou não temos entendimento, eu acho que isso é a nossa criação, é a nossa visão, mas nós não devemos condenar, muito pelo contrário. Nós devemos compartilhar o entendimento. E a Deus é que cabe o julgamento. Eu acho que isso que é importante a gente citar. Marcelo, queria só fazer um comentário. Fica à vontade, Marcos. Que é o seguinte, se nós colocarmos todo mundo tem acesso à internet, né? Basicamente, gostaria da sua visão, porque você tem uma visão da psicanálise, né? Eu não vou citar a psicanálise agora, porque a psicanálise ela é um tema extenso, né? Nós temos poucos minutos, eu até poderia falar um outro dia. Eu vou falar que se a gente colocar no Google, e basicamente todos os nossos amigos têm acesso à internet, quem não tiver pode ter acesso aos locais especiais que a prefeitura determina para isso, de forma gratuita. Se colocarmos no Google homossexualidade e pinga-fogo, tudo junto, homossexualidade, pinga-fogo, nós vamos encontrar a resposta que Chico Xavier deu lá nos idos de 1971 sobre essa questão, quando ela era muito mais acirrada do que hoje, não é? Então, nós temos aí, se você colocar homossexualidade pinga-fogo, vão aparecer vários itens, né, como resposta. E um deles aparece na Folha Wall, aonde eles transcrevem exatamente, literalmente, o que disse o Chico. Eu não vou ler aqui, como disse, nós temos um tempo escasso agora, que o programa já está terminando, mas eu vou ler algumas frases, pode ser, Marcelo? Lógico, fica à vontade. Então ele diz assim, temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito, diz Chico Xavier. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, ou como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores dos sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E aí ele continua, e eu vou pular lá para o final, onde ele fala as últimas frases que são: se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo em suas várias manifestações sentenciado às trevas? Então essa é a bela resposta que Chico Xavier deu numa época muito mais controversa, né? Década de 70, né? E que nós podemos ter acesso aí digitando no Google homossexualidade pinga-fogo. Muito bom. Nós estamos nos aproximando do término do nosso programa
voltamos a dizer que reconhecemos carinhosamente, principalmente essa última fala aí do nosso querido Chico, quando nós reverenciamos e respeitamos as pessoas que fazem a escolha da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade. Não nos consideramos, pelo fato de sermos heterossexuais, não nos consideramos mais e nem melhores do que ninguém. Porque muitas vezes, entre os nossos irmãos com essas escolhas na esfera da sexualidade, encontram-se pessoas de elevado conhecimento, pessoas de um caráter maravilhoso, pessoas honestas, trabalhadoras, dedicadas ao bem. É muito comum nós nos identificarmos no nosso dia a dia, de nosso trabalho, com pessoas em cuja profissão a executam de maneira brilhante. Nós convivemos com alguns amigos enfermeiros que se assumem como homossexuais, e esses amigos, eu posso dizer com clareza que são os melhores profissionais. Alguns deles nós consideramos como profissionais brilhantes na sua área. E também na área médica, nas mais variadas especialidades, também nós encontramos médicos com a opção da homossexualidade e que a executam também de maneira brilhante. Assim também vamos encontrar pessoas com essas características nas mais variadas profissões. Desse modo, nós consideramos importante lembrarmos que vale a pena para os nossos irmãos